Olá, meus queridos, vamos lá para mais uma aula de ondulatória. O assunto de hoje será a refração de uma onda. Refração ocorre quando uma onda incide em uma superfície de separação de dois meios. Por exemplo, a onda está se propagando no ar e ela incide na superfície de separação com a água e muda de meio, ou seja, ela entra na água. Ao alterar o meio de propagação, ela vai alterar a sua velocidade. Então, na refração, não basta você alterar de substância. Se ela mudar de substância e a velocidade for a mesma na outra substância, não ocorreu refração. Na refração, tem que alterar a sua velocidade. O que permanece constante na refração? A frequência, isso você não pode esquecer. É o mais importante desse conceito, que é mais cobrado, é que você saiba que a frequência permanece constante. Não se altera também a fase, ou seja, quando a onda mudar de meio. Quando ela está chegando na superfície de separação, ela é uma crista. Aquela região, ao mudar de meio, continua sendo uma crista. Ela não vai alterar a sua fase. Pode variar. Pode variar a amplitude da onda, parte da onda pode ser absorvida, parte da onda pode ser refletida também ao mudar de meio. Então ela vai diminuir a sua intensidade, vai diminuir a sua amplitude. Pode variar a direção de propagação, ou seja, a onda pode sofrer um desvio ao sofrer a refração. E o que varia? Varia a velocidade. E imagine agora o seguinte: se velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência, certo? Se a velocidade está variando e a frequência permanece constante, significa que o comprimento de onda tem que variar. Porque se esse lado varia, esse lado também tem que variar. Como não é frequência, porque ela é constante, o comprimento de onda irá variar. O que é mais importante você guardar de todas essas informações aqui? Que a frequência permanece constante e que na refração a velocidade e o comprimento de onda irão variar. Essa daqui são as informações mais importantes que você tem que guardar desse primeiro slide. Vamos agora falar de refração em meios unidimensionais, trabalhar em refrações em cordas, que seria um caso de um meio unidimensional. Na refração, a frequência é mantida constante e como o meio muda, a velocidade sofre uma alteração junto com o comprimento de onda. Portanto, então vamos pensar o seguinte, ó, eu tenho aqui uma onda que se propagava nessa corda, ela tinha uma velocidade 1 e um comprimento de onda 1, que é a distância de crista até crista, né? Dois pontos que se repetem. Ao mudar de meio, ela vai ter uma velocidade V2 e um comprimento de onda 2. Como a frequência permanece constante, nós não temos a equação da velocidade da onda, que é velocidade é igual ao comprimento vezes a frequência. Se eu isolar a frequência, ó, comprimento de onda não está multiplicando? Passa dividindo. Frequência é velocidade dividido por comprimento de onda. Como F1 é igual a F2, nós temos que V1 sobre lambda1, que seria a frequência no meio 1, é igual à frequência no meio 2, que é V2 sobre lambda2. Se eu pegar o comprimento de onda que está dividindo e passar multiplicando, e pegar essa velocidade de onda no meio 2 e passar dividindo, você vai ter que V1 sobre V2 é igual a lambda1 sobre lambda2. Ou seja, a razão entre as velocidades é igual à razão entre os comprimentos de onda. Isso daqui, galera, é uma regra de 3. Significa que quanto maior a velocidade, maior o comprimento de onda. Quanto menor a velocidade, menor o comprimento de onda. Ó, você pode até olhar na equação aqui do vai lamber ferida. Se a velocidade aumentar na refração, alguém aqui vai ter que aumentar. Como não é frequência, é o comprimento de onda. Se a velocidade dobrar, significa que o que aconteceu com o comprimento de onda? Ele dobrou. Que nem essa regra de 3 aqui, ó. É uma regra de proporção. Quanto maior a velocidade, maior o comprimento de onda. Quanto menor a velocidade, menor o comprimento de onda. Isso nós veremos agora em uma questão. Vamos lá para o exemplo.
Uma onda periódica se propaga numa corda fina com velocidade de 2 metros por segundo e comprimento de onda 40 centímetros, que seria, por exemplo, essa corda aqui. Essa onda se transmite, ou seja, ela refrata, ela muda de meio, ela muda para outra corda grossa, onde a velocidade de propagação é 1 metro por segundo. Então, ela foi de 2 metros por segundo para 1 metro por segundo. Determine o comprimento de onda na corda grossa. Então, vamos primeiro tirar os dados. Nós temos a corda fina e a corda grossa, certo? Primeiro, ela estava se propagando na corda fina, onde a velocidade era 2 metros por segundo e o comprimento de onda igual a 40 centímetros, que eu vou chamar de V1, lambda 1. Olha aqui o comprimento de onda, não está em centímetros? Vamos transformar para metros, para ficar com a mesma unidade da velocidade. 40 centímetros para metros, como que eu faço para converter? 1 metro não tem 100 centímetros? Tem, então de centímetros para metros eu vou dividir por 100. Isso daqui vai ficar 0,4 metros. Agora na corda grossa, a velocidade que ele falou na corda grossa é de 1 metro por segundo, que é o V2. E ele quer saber o comprimento de onda na corda grossa. No slide anterior, eu mostrei uma equação, que era você igualando as frequências, que vai ficar uma regra de 3. Como as frequências são iguais, você tem que V1 está para lambda 1, assim como V2 está para lambda 2. Lembra que isso aqui é uma equação de regra de 3. 1 está para 1, assim como 2 está para 2. Significa que se a velocidade dobra, o comprimento de onda dobra. Se a velocidade cai pela metade, o comprimento de onda cai pela metade. Vamos substituir aqui os valores. O V1 vale 2, o V2 vale 1, o comprimento de onda 1 vale 0,4, que é o da onda da corda fina, dividido pelo lambda 2 que eu quero descobrir. Multiplicando o cruzado aqui, você vai ter que 2 vezes o comprimento de onda na corda 2, que é a corda grossa, é igual a 0,4. O 2 está multiplicando, passa dividindo. 0,4 dividido por 2 é igual a 0,2. Essa questão, pessoal, você poderia até resolver ela conceitualmente, porque eu não falei que isso aqui é uma regra de 3, 1 está para 1, assim como 2 está para 2? Velocidade é diretamente proporcional ao comprimento de onda? Sim, professor, o senhor falou. Significa que se a velocidade na corda fina não era de 2, ao ir para a corda grossa, ela caiu pela metade. Se a velocidade cai pela metade, significa que o comprimento de onda também cai pela metade, ou seja, ele vai de 40 centímetros para 20 centímetros, que é esse 0,2 metros aqui. Então você poderia fazer o exercício apenas com o conceito que na refração a velocidade é diretamente proporcional ao comprimento de onda. Existe uma outra maneira de fazer este exercício aqui, ó. Em vez de você ter que recorrer a essa equação, você pode resolver essa questão somente com vai lamber ferida. Como assim, professor? Olha, se você soubesse a frequência na corda grossa, não daria para descobrir o comprimento de onda aplicando vai lamber ferida? Poderia, só que eu não tenho a frequência na corda grossa, professor. Ela é a mesma na corda fina, porque na refração, a frequência permanece constante. Ou seja, se eu descobrir a frequência na corda fina, essa frequência é a mesma que na corda grossa, e aí eu posso descobrir o comprimento de onda na corda grossa. Olha aqui, ó. Aplicando a equação do vai lamber ferida para a corda fina, nós temos que a velocidade é 2, o comprimento de onda é 0,4 na corda grossa e a frequência F1 eu quero descobrir. O 0,4, que é o comprimento de onda, ele está multiplicando, vai passar dividindo. Vai ficar 2 dividido por 0,4 é igual a F1. 2 dividido por 0,4 é 5 Hz. Esta é a frequência da onda na corda fina. E ao sofrer refração, a frequência permanece a mesma, ela permanece constante. Então a frequência na corda grossa vai ser de 5 Hz. Agora que eu tenho a velocidade na corda grossa e a frequência na corda grossa, dá para descobrir o comprimento de onda com vai lamber ferida? Dá. Então agora eu faço vai lamber ferida para a onda na corda grossa. A velocidade da onda na corda grossa é 1. O comprimento de onda na corda grossa é o que eu quero descobrir. E a frequência da onda é 5 Hz, que ela não se altera. O 5 está multiplicando, vai passar dividindo. Comprimento de onda na corda grossa, que é o lambda 2, é igual a 1 sobre 5.
1 dividido em 5 partes iguais é igual a 0,2 metros, que vai dar 20 centímetros. Então, na refração de cordas, de ondas em cordas, você pode resolver o exercício somente com vai lamber ferida ou com a equação da refração. Qualquer uma das duas maneiras dará a mesma resposta. Qualquer uma das duas maneiras está correta. Agora vamos falar de refração de ondas bidimensionais e tridimensionais. Quando eu falo bidimensionais, estou falando em ondas, por exemplo, na superfície da água. E ondas tridimensionais por exemplo, a luz, o som. Então, consideramos aqui, ó, uma onda que se propaga nessa direção aqui, essa chamada de onda incidente. Aqui estão desenhadas, representadas as frentes de onda, seriam, por exemplo, as suas cristas. E lembrando que distância de crista a crista é chamado de comprimento de onda. Essa onda vai entrar no outro meio, então essa daqui é a direção que ela vai se propagar nesse outro meio. Sofreu uma mudança na direção de propagação? Sofreu uma mudança de direção da propagação. E também vai alterar a distância entre as frentes de onda, ou seja, as distâncias entre cristas de ondas. E também alterar o comprimento de onda. Neste ponto em que a onda mudou de meio, nós iremos desenhar a reta normal, que ela é perpendicular à superfície de separação entre os meios. Por isso que é chamado de reta normal. Na matemática, esse termo normal significa isso, perpendicular a algo. Se essa reta aqui, por exemplo, é normal à superfície, significa que ela é perpendicular à superfície. Na refração, nós temos duas leis. A primeira lei diz que o raio incidente, que é este daqui, o raio refratado, que é este daqui, e a reta normal, que é esta, são coplanares, ou seja, estão no mesmo plano. Então, se esse raio incidente aqui está andando na superfície da tela do seu computador, o raio refratado tem que continuar na superfície da tela do seu computador. Ele não pode sair da superfície e ir em direção a você. Isso significa coplanar. Isso significa estarem no mesmo plano. E nós temos aqui também, além de todos esses elementos que foram desenhados aqui, nós temos o ângulo do raio incidente com a reta normal, que é chamado de ângulo de incidência. O ângulo do raio refratado com a normal é chamado de ângulo de refração. A partir desses ângulos e dessas direções desses raios aqui, nós podemos enunciar a segunda lei da refração, que diz o seguinte: a velocidade da onda, o comprimento de onda e o seno do ângulo entre a direção de propagação e a reta normal são diretamente proporcionais. De maneira equacional, eu posso escrever assim, ó. Essa daqui seria a equação que relaciona comprimento de onda, velocidade e o seno. Como são diretamente proporcionais, significa que quanto maior o comprimento de onda, maior será a sua velocidade, maior será o seu seno do ângulo. Quanto maior o seno, maior o ângulo. Ou quanto menor o comprimento de onda, menor vai ser a velocidade, menor vai ser o seno. Muito dos exercícios de refração, ele te dá essa figura aqui e pede não para você calcular, e sim para você dizer onde que a velocidade é maior da onda, onde a velocidade é menor, onde o comprimento de onda é maior, onde o comprimento de onda é menor. Como que eu faço isso? Lembra que tudo que todas essas características da onda, que é o comprimento, a velocidade e o seno do ângulo, ou seja, o ângulo, são diretamente proporcionais. Então você começa analisando o ângulo. Olhe o ângulo do raio incidente. Olhe o ângulo do raio refratado. O ângulo entre os raios e essa reta normal. Qual é o maior? O ângulo de incidência ou o ângulo do raio refratado? Ah, professor, o ângulo de incidência. O ângulo de incidência é maior que o ângulo de refração. E lembra que o ângulo, o comprimento de onda e a velocidade são diretamente proporcionais. Então, a região que tiver o maior ângulo vai ser a região que terá a maior velocidade. E quanto maior a velocidade, maior o comprimento de onda. Ou seja, esse tipo de exercício aqui, se ele te der essa figura aqui, você pode analisar onde a velocidade é maior, onde sendo o maior ângulo, ou onde a velocidade é maior, também onde sendo o maior comprimento de onda, a maior distância entre as
crista. Então, nessa região, a distância entre as cristas não é maior, então é maior a velocidade. O ângulo não é maior, então é maior a velocidade. Nessa outra região aqui, que seria o segundo meio, o ângulo de refração não é menor, então a velocidade é menor. A distância entre as cristas não é menor, ou seja, o comprimento de onda não é menor? Sim, então a velocidade é menor. Então, assim que você analisa a região em que tem a maior velocidade, o maior comprimento de onda e maior o ângulo. Lembrando que todos esses três termos são diretamente proporcionais. E o que você não pode esquecer é que, na refração, o que permanece constante é a frequência. Beleza? Com isso, vamos fazer duas questões para finalizar essa aula. Vamos lá para o nosso próximo exemplo. A figura representa uma onda periódica I, que seria essa daqui, que atinge a superfície de separação S entre os dois meios, que seria essa superfície aqui, ó. Então você vai ter o meio acima da superfície e o meio abaixo da superfície. Representa também outros dois trens de ondas, X e Y aqui, a serem identificados. E a linha pontilhada, que seria essa daqui, representa normal a superfície de separação S. Então essa daqui, ó, seria a reta normal, a reta que é perpendicular à superfície de separação entre os meios, ou seja, ela faz o ângulo de 90 graus com o meio. Os dois trens de ondas x e y, correspondem respectivamente às ondas refletida e refratada, refletida e difratada. Bom, o que aconteceu com essas ondas x e y? Vamos analisar aqui, ó. Você tem essa onda 1, que ao incidir na superfície de separação, ela volta a se propagar no seu meio de origem. Isso seria que fenômeno? Refração ou reflexão? Seria reflexão. E essa onda y seria a onda que ela altera o seu meio de propagação. Ela vai para outro meio. E se ela vai para outro meio, isso aqui é uma refração. Então, a onda x representa uma onda refletida e a onda y representa uma onda refratada. Alternativa correta, alternativa A. Analisando o exercício de maneira mais aprofundada, galera, você pode ver que a onda refletida aqui, ó, não altera a distância entre suas frentes, ou seja, entre suas cristas de onda. As frentes podem ser cristas. Se não altera a distância entre as suas cristas, não altera a sua velocidade. Significa que a onda se propaga no mesmo meio aqui, ó. Ela voltou ao meio de origem. Já a onda refratada não está aumentando o ângulo, ó. Aqui era o ângulo de incidência, correta, normal. Aqui é o ângulo de refração. Está aumentando o ângulo, está aumentando a distância entre as cristas, ou seja, está aumentando o comprimento de onda e também vai aumentar a sua velocidade, porque o seno do ângulo, ou seja, o ângulo, o seno do ângulo, o comprimento de onda e a velocidade são diretamente proporcionais. Ou seja, se aumenta o ângulo, vai aumentar o comprimento de onda, vai aumentar a sua velocidade. E vamos lá para o último exemplo da nossa aula. Na figura a seguir, é mostrada uma piscina que possui a metade mais funda que a outra. Um trem de ondas planas, que seriam essas daqui, ó, frentes de ondas planas, que poderia ser representado como sendo as cristas dessas ondas aqui, propaga-se da parte rasa à esquerda para a parte funda à direita. Analise a figura e observe a figura e analise as afirmativas a seguir. Então, primeira afirmação. A velocidade da onda é maior na metade mais funda da piscina? Bom, lembra-se que na refração, ó, aqui na superfície de separação, nós temos a onda incidente, a onda refratada, está faltando ser desenhada a reta normal, que é perpendicular à superfície de separação dos meios, ou seja, esta reta aqui, ó. Nós temos aqui que este ângulo aqui é o ângulo do raio incidente e este aqui é o ângulo do raio refratado. Lembra que quanto maior o ângulo, que é esse caso aqui, ó, esse ângulo é maior que esse. Vamos lá ver o ângulo, ó. Este é o ângulo de incidência e este aqui é o ângulo de refração. Nessa região que possui o maior ângulo, vai possuir o maior comprimento de onda, olha as cristas mais afastadas aqui do que essa daqui, e vai aumentar a sua velocidade. Então, nessa região aqui à direita, que é a região funda, a velocidade da onda é maior? É. Então, o item 1, que é aqui que diz que a velocidade da onda na metade mais funda da piscina
é maior, ela está correta. Então, aqui, ó, vou circular. Esse item está correto. Próximo item, o item 2. A frequência da onda é a mesma nas duas metades da piscina? Aqui não seria uma refração? Na refração, lembra que eu falei que era muito importante que você gravasse o que permanecesse constante? E o que era? A frequência. Então, a frequência, ela permanece constante. Então, o item 2, ele está correto. Vamos lá para o item 3. A figura ilustra o fenômeno ondulatório denominado difração? Não. Isso daqui é uma mudança de meio. Alterou o comprimento de onda, que é a distância entre as cristas, alterou a velocidade, alterou o ângulo aqui. Ela sofreu uma refração. Lembrando, galera, que o desvio nem sempre pode ocorrer. O que é obrigatório mudar numa refração é a velocidade e o comprimento de onda. Professor, quando que não ocorreria o desvio numa refração? Quando a onda se propaga em cima da reta normal, ou seja, quando ela se propaga e incide perpendicularmente à superfície de separação, ela não sofre desvio, tá bom? Vamos lá, então o item 3, a figura ilustra o fenômeno ondulatório denominado difração? Não, isso aqui é uma refração, está alterando a velocidade, está alterando o comprimento de onda, que isso sempre altera numa refração. Item 4, a onda sofre inversão de fase ao passar para a metade mais funda? Outro item que não muda na refração, a fase. Além da frequência, não vai alterar também a fase. Esses são os dois elementos da onda que não muda na refração. Então, o item 4 está errado. Marque a alternativa correta. Como o item 1 e 2 são os únicos corretos, a alternativa correta é a letra A. Galera, muito obrigado por estar até agora aqui assistindo o vídeo. Boa atividade para você, boa prova para você. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.